Então, agora, nesse exemplo 3, nós vamos trabalhar com uma distribuição contínua de cargas, né? Nós vamos trabalhar com uma distribuição linear, que é o exemplo mais simples, tá? Na verdade, eu tenho uma linha, mas essa linha fecha formando um anel, mas é uma distribuição linear, tá? Eu tenho um anel delgado, né? Um anel fino com raio R maiúsculo, e a densidade linear de cargas positiva lambda. Então, vamos supor que esse anel é feito de um material não condutor, de plástico, para que as cargas que eu tenho no meu anel, essas cargas positivas, permaneçam imóveis, tá? Então, essa é a vantagem de eu ter um anel não condutor. Ele foi eletrizado e ele tem as suas cargas fixas, tá? Então, eu quero saber o campo elétrico total, né, no ponto P, que está acima ali do anel, numa distância Z, que está situada no eixo central do meu anel. Então, pessoal, para fazer o cálculo do campo elétrico de um corpo extenso, que nesse caso em particular é uma linha formando um anel, eu preciso, em primeiro lugar, dividir esse corpo em pequenos elementos, pequenos pedacinhos de comprimento, onde cada pedacinho vai me dar uma pequena contribuição para minha carga total e para o meu campo elétrico, tá? Aqui na figura já está desenhado, mas eu vou refazer a figura ao lado para que vocês compreendam e acompanhem o que é cada elemento da figura. Então, eu tenho esse anel delgado, o raio do anel, o raio do círculo aqui, ó, é R maiúsculo, tá? Que é o que está na figura aqui, ó. Então, para eu fazer o cálculo do campo num ponto P, que está situado aqui, ó, a uma distância Z do eixo central, o eixo que passa no centro do anel, tá? Eu vou olhar que cada elementozinho aqui, ó, de comprimento, se eu disser que S é o comprimento total do meu anel, DS é um elemento aqui do meu comprimento, tá? Claro que esses tamanhos nas nossas figuras aqui estão superestimados, né? A gente divide em pedaços muito pequenos para cada elemento desses de comprimento DS ter uma contribuição para minha carga total, né? Uma pequena contribuição de carga de Q. Então, como isso aqui é um pequeno elemento, ele vai dar uma pequena contribuição. Se isso aqui é um anel de cargas positivas, o meu campo sai da carga positiva e ele vai ter uma pequena contribuição no campo lá no ponto P, que é onde eu estou querendo calcular, uma contribuição de para o campo total, saindo, ó, saindo da carga positiva. Esse vetor está saindo, tá? Então, eu vou fazer o cálculo sobre todos os elementos até fechar o meu anel. Então, eu vou ter várias contribuições de vetores DE aqui, ó, levando em conta que isso aqui é uma distribuição de cargas positivas, tá? Então, agora eu estou fazendo na figura apenas uma das contribuições para não poluir muito, tá? Mas logo eu já vou fazer um raciocínio levando em consideração o anel inteiro. Tá? Então, a distância entre o elemento de carga e o ponto onde eu calculo, eu sempre chamei de Rzinho nas fórmulas, tá? E aí, o cálculo, lembra que o meu campo total para um corpo extenso é integral, é a soma de todas essas componentes de campo aqui, DE, todos os elementos, tá? Devido a cada contribuição. E cada DE desses, eu mostrei para vocês que a fórmula é 1 sobre 4π epsilon 0 dq sobre r quadrado, tá? Eu ainda comentei, então esse r aqui, ó, é a distância entre o elemento de comprimento ds, né, que tem a contribuição de carga dq, e o ponto em questão. E eu comentei com vocês que normalmente quando eu tenho corpos extensos, a gente não, em geral, não sabe a quantidade de carga do corpo. Então, provavelmente, a gente também não vai saber quanto que vale esse dq aqui, ó.
mas os problemas costumam falar nas densidades de carga, que ele está falando uma densidade linear lambda positiva. Então, se lambda é densidade de carga linear. Densidade de carga linear é carga sobre comprimento, tá? Se essa densidade é uniforme, e nós vamos trabalhar com densidades uniformes, se a densidade total é a carga total sobre o comprimento total, isso é válido também para um pedacinho apenas, porque isso aqui é uma densidade uniforme. Então, quem que é o meu dq que eu quero usar aqui na fórmula? O meu dq, na verdade, é lambda ds, tá? Então, normalmente eu vou escrever esses termos de elementos de carga em função da minha densidade, nesse caso em particular, uma densidade linear, né? Mas dependendo do corpo, poderá ser superficial ou volumétrica. Então, eu vou substituir no meu dE, vai ficar, na verdade, 1 sobre 4πε0, no lugar do dq eu vou ter lambda ds dividido por r quadrado. Então, tem algumas questões aqui, porque o problema me definiu o anel em termos do raio Rzão, não esse Rzinho, a densidade lambda, tá? E eu tenho a distância z. Mas eu não tenho esse valor de Rzinho para eu poder jogar dentro da integral. Esse Rzinho fui eu que defini quando eu dividi aqui, ó, nos elementos ds. Essa é a minha distância entre o elemento aqui de comprimento e o ponto. Mas o problema só me deu essa distância z e essa distância é R maiúsculo aqui, ó. Então, convém eu sempre escrever as variáveis que o problema me dá e não as variáveis que eu defini. Tá? Eu tenho que responder em termos das variáveis do problema. Então, eu vou ter que trocar esse Rzinho e escrever ele em termos de Z e Rzão. Então, enxergando que aqui eu tenho um triângulo retângulo, ó, eu tenho Rzinho, Z e Rzão. Então, R ao quadrado, relação aqui é teorema de Pitágoras, ó. É R ao quadrado mais E ao quadrado. Então, eu posso trocar esse meu R quadrado aqui, ó, por esses termos Z ao quadrado e Rzão ao quadrado, tá? Então, na verdade, o meu DE vai ficar 1 sobre 4πε0 lambda ds dividido por R ao quadrado mais Z ao quadrado, tá? Vamos guardar essa informação. Uma outra coisa que eu tenho que analisar. Lembram que eu falei que eu estou dividindo o meu anel em vários elementos de comprimento e cada pedacinho desse aqui, que tem uma pequena parte dessa carga positiva, vai me contribuir com um vetor de campo elétrico saindo lá no ponto. Então, imaginem que, à medida que eu for integrando, eu vou jogar esse D dentro da integral. Ou seja, eu vou somar sobre todos os elementos do comprimento do meu anel. Então, eu vou começar a contabilizar os outros pedaços do meu anel aqui. Vocês conseguem imaginar que cada elemento aqui do meu anel, quando eu for integrando, vai contribuir com um vetor dE aqui, ó. Que, na verdade, como essa carga é positiva, vou ter uma série de vetores saindo do ponto e eles, quando eu fosse somar, eu teria que, já que eu vou ter vários vetores aqui com ângulo, eu teria que fazer as projeções em x e em y para somar. Agora eu vou pedir que vocês imaginem, porque a minha figura vai ficar muito poluída. Até vou fazer aqui nessa para vocês enxergarem melhor. Como que vai ficar as projeções para eu somar dessas componentes, vamos dizer aqui, ó, y e x, desse meu campo aqui, ó, DE. Então, ó, eu vou colocar essa contribuição aqui, no que eu vou chamar de x e y, ou z, como queiram, né? Aí eu vou ter um outro vetor do lado de cá, vai ter uma componente aqui e uma componente aqui. Aí eu tenho um outro vetor lá do outro lado, que vai ter uma componente aqui e aqui. Essas componentes x aqui, ó, elas vão apontar para todos os lados, fazendo um círculo na volta desse eixo z aqui, ou y.
E elas todas vão estar no mesmo plano horizontal. Então, o que vai acontecer? Todas as componentes x, elas vão estar tudo nesse eixo aqui, né? Elas vão se anular, porque para todas eu vou ter uma oposta. Ó. Vou ter uma para a direita e uma para a esquerda, uma para frente e uma para trás. E assim por diante. Isso aqui vai apontar em todos os lados, fazendo a volta aqui em torno do meu eixo. Então, essas componentes nessa projeção aqui, ó, vão se anular. E todos os outros vetores aqui, ó, quando eu fizer a decomposição em y ou z, se quiserem chamar, vão ter todas as decomposições para cima. Então, essas componentes, a parte para cima todas se somam e a parte aqui para baixo, ó, elas vão acabar se anulando todas, porque elas vão irradiar para todos os lados. Então, eu só vou ter contribuição desta componente do campo elétrico aqui, ó. Nessa parte aqui, que eu vou dizer perpendicular ao eixo central, elas vão se anular. E só vai me interessar as componentes paralelas. Quem que são as componentes paralelas? Se eu chamar esse ângulo aqui, ó, de ângulo θ, como a figura colocou aqui, ó, se isso aqui é meu ângulo θ, essa projeção era o cateto oposto, que é a do seno, e essa projeção que me interessa é a componente do cateto adjacente do cosseno. Então, as componentes do seno vão se anular, todas, e todas as componentes do cosseno vão se somar. Então, é justamente por isso que eu só vou levar em conta as componentes de cosseno para fazer a soma do meu campo total. As do seno, que são os cateto oposto aqui, ó, vão se anular todas, tá? Então, na verdade, o meu cálculo do campo total vai ter que ser a integral dos DE mais apenas as componentes com o cosseno do ângulo θ dessa minha figura aqui, ó, que são as do cateto adjacente, tá? Quem que é cosseno θ? Vamos colocar aqui antes de eu virar de slide para a gente enxergar. Cosseno θ, olha aqui onde está o meu θ. Nessa figura eu não conheço esses termos, mas se o θ está aqui, essa linha está aqui, ó, o meu θ é o mesmo aqui, ó. E nesse triângulo aqui, ó, eu consigo enxergar quem que é θ. Quem que é o meu ângulo θ? Ou melhor, cosseno de θ, né? Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o meu cosseno é Z sobre Rzinho. Na minha figura, a minha hipotenusa é o Rzinho. Mas lembra que Rzinho é uma variável que eu defini. O problema definiu em termos de Rzão e Z. Então, eu ainda vou trocar esse Rzinho aqui, ó, por isso aqui. Na verdade, é a raiz, né? Porque aqui R é o quadrado. Então, meu cosseno de θ é Z, R quadrado mais E ao quadrado. Isso aqui está na raiz, ó, na 1/2. Então, ó, eu quero fazer a integral de D cosseno θ. O DE é tudo isso aqui e o meu cosseno θ é isso aqui. Eu vou escrever isso tudo aqui multiplicado, ó. Então, eu vou ter na integral primeiro termo que eu escrevi lá, 1 sobre 4πε0 lambda ds dividido por z ao quadrado mais r ao quadrado, que é essa primeira parte aqui, ó, de baixo, tá? E ainda, isso é vezes o cosseno de θ, e o cosseno, ó, é z vezes isso aqui na 1, eu vou escrever na 1/2 para poder deixar os dois, depois eu poder multiplicar os termos. Então, é z dividido por z ao quadrado mais r ao quadrado na 1/2, tá? Então, eu vou efetuar a multiplicação para pensar melhor como resolver esse cálculo, tá? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 4πε0 lambda ds z. No denominador eu vou ter z ao quadrado mais r ao quadrado, 1 mais 1/2, 3/2. Essa é a integral que eu tenho que resolver. Então, essa integral é uma integral em ds.
ds é um elemento de comprimento. Essa integral vai começar desde o comecinho aqui, ó, da primeira divisão do anel até eu fechar o anel. Então, os limites da minha integral, eu vou começar com o primeiro elemento que vai ter um tamanho ínfimo até fechar a minha circunferência. O meu anel tem um raio R maiúsculo, então o limite da minha integral é 2π R maiúsculo. 1 sobre 4πε0 é constante, lambda, que é a densidade de carga, é constante, z é a distância aqui, ó, isso aqui é um valor constante, e esse raio aqui também é constante, né? Então, na verdade, eu posso tirar, parece que a integral é complicada, mas eu posso tirar todos os termos para fora da integral e ficar só com o ds ali. É a única coisa que eu vou ter que integrar. Lambda é constante, z é constante. Escrevi ao contrário aqui, mas não tem diferença. A única coisa, ó, que eu vou me preocupar é com o ds, que vai ficar dentro da integral aqui, ó. Então, parece uma integral complicada, mas na verdade são todos termos constantes. Então, resolvendo esse campo, isso aqui vai ficar 1 sobre 4πε0, tá? É lambda vezes z, né? Que eu vou escrever de novo na ordem que eu estava usando antes. Z ao quadrado mais R ao quadrado na 3 meios vezes a integral de ds é S, limite superior 2πr menos 0, né? Fica 2πr. Tá? Então, só vou tentar escrever de uma forma mais bonita. Na verdade, eu já resolvi o meu problema. Só tentando reescrever, olha quem que era lambda, né? Lambda era Q sobre S, tá? Se lambda era Q sobre S, a minha carga é lambda vezes o comprimento total, certo? E o comprimento do meu anel é 2πr. Então, ó, lambda vezes 2πr, que tem aqui, ó, eu posso dizer que é a carga do meu anel. Então, só para escrever de uma forma aparentemente menos complicada, a minha resposta vai ficar Q vezes Z dividido por 4πε0, Z ao quadrado mais R ao quadrado na 3 meios. Então, essa é a resposta para o campo elétrico no centro, na verdade no eixo central do anel a uma distância Z, tá? Com um anel de raio R. Então, só vamos averiguar duas situações para terminar aqui. O problema está resolvido, essa fórmula que vai para o formulário. Se eu olhasse para um ponto muito longe do meu anel, o que eu esperava que acontecesse? Se eu olhasse o meu anel bem de longe, o que eu ia perceber? A minha distância Z, eu ia olhar o anel bem de longe, ia ser uma distância muito maior do que R, certo? Então, ou é a mesma coisa que se o meu raio tendesse a zero, tá? Eu olhei o meu anel tão longe que é como se o meu raio tendesse a zero. Então, o que ia acontecer com essa fórmula aqui, ó? Esse meu termo R aqui, na verdade, ele ia tender a zero, né? E eu ficaria com isso aqui, ó, Z 4πε0, e o meu R aqui, o meu Z ia predominar em relação a R, né? Ainda mais porque é o quadrado. Se Z é muito maior do que R e ainda é o quadrado, é como se o R praticamente não existisse aqui, ó. Tá? Então, ó, simplificando, isso aqui vai ficar Z ao cubo, com esse Z ainda vai me restar um Z quadrado. Então, essa fórmula vai ficar assim, ó. 1 sobre 4πε0, Z dividido por Z ao cubo vai dar Z ao quadrado, Q dividido por Z ao quadrado. Lembram da fórmula da carga pontiforme? Que era 1 sobre 4πε0 carga dividido pela distância ao quadrado? Só que a minha distância aqui é a distância Z no eixo central. Então, se eu olhar o meu anel muito, muito, muito de longe,
eu vou perceber ele como se fosse praticamente um ponto, uma carga pontiforme. Eu vou olhar ele de tão longe que o raio dele vai parecer que tende a zero. E aí eu vou cair na fórmula da carga pontiforme, e é isso que eu espero para qualquer material que eu olhe de muito longe. Eu espero que eu enxergue como se fosse praticamente um ponto. Estou falando uma distância bem grande. Então, ó, neste caso em particular, para distâncias muito grandes, eu caí na fórmula da carga pontiforme. Tá? Se eu olhasse ao contrário, se eu olhasse agora de dentro do anel praticamente, se eu colocar meu Z sendo zero, estou bem no meio do anel, olhando o anel de dentro, o que eu esperava? Que o meu campo elétrico, se o meu Z for zero, ó, vai zerar tudo, né? E o meu campo vai dar igual a zero, tá? Lembram da questão que uma força exercida sobre... Se eu colocasse uma carga de prova no centro de uma distribuição de cargas, a força seria nula? Então, eu tenho uma questão bastante semelhante. Se eu olhar um ponto no centro desse anel que tem uma distribuição de cargas, no centro do anel o meu campo é nulo, tá? Porque eu vou ter uma simetria de vetores de força e inclusive de campo, de forma que eles vão se anular. E aí, se eu olhar um ponto bem no centro, né, que nem essa situação aqui, ó, eu acabo sempre tendo um vetor oposto que anula o outro e o meu campo total vai dar igual a zero.